E aí, pessoal, como é que estamos de dúvidas? A gente acabou de falar da partícula na caixa. Alguma dúvida sobre o problema da partícula na caixa infinita? Bom, vamos começar então. Vamos falar um pouco novamente de uma coisa esquisita, né? Conservação de probabilidade. A gente já discutiu isso muitas vezes, né? Todo momento que a gente falou de operadores unitários, de módulo de vetor no espaço de Hilbert, a gente está o tempo todo falando dessa conservação, ou seja, a gente tem um certo vetor, psi, e aí você tem que esse vetor precisa ser conservado, ou seja, o módulo dele, se é igual a 1 inicialmente, você quer que ele seja, então, num tempo t qualquer, ele também quer que seja igual a 1, certo? Nós já vimos que isso é uma consequência natural da unitariedade do problema, ou seja, se eu escrevo, né, a minha função de onda num tempo t qualquer, como sendo minha função de onda no tempo t0 propagada com o meu propagador, a gente tem que a unitariedade do propagador faz com que eu possa substituir esse pedaço da minha expressão para uma identidade e logo isso se reduz à anterior, ou seja, isso aqui é igual a 1. Certo? Então, basicamente, o que está dizendo é que se a evolução temporal for unitária, então a probabilidade num certo instante, a probabilidade total num certo instante tem que ser igual à probabilidade total no instante posterior ou anterior, certo? O que é uma propriedade super razoável de uma teoria que se propõe a ser uma probabilidade, né, dar probabilidade para as coisas, já que se esse número variasse, como é que eu interpretaria o que está acontecendo aqui, né? Ou seja, se inicialmente eu tenho 100% de chance de encontrar a partícula em algum ponto do espaço, e depois de um tempo eu só tenho 50% de chance, o que aconteceu com a partícula, né? Sumiu, então fica complicado. Mas, por mais que isso aqui seja, digamos, formalmente tudo que vocês precisam para entender sobre a conservação da probabilidade, vale a pena a gente descer nos detalhes e ver como que essa imposição, de certa forma, porque a gente escolhe o operador hamiltoniano para ser autodisjunto, né? E se ele não fosse autodisjunto, esse U não seria necessariamente unitário, e se ele não fosse unitário, isso aqui não aconteceria. Então, de certa forma, é uma maneira de você investigar a parte do postulado da mecânica quântica que diz que os operadores observáveis têm que ser autodisjuntos, inclusive a hamiltoniana, certo? Tem mecânica quântica sem esse operador C, né? Tem. Não, ser autodisjunto. Tem. Quando você quer justamente descrever um sistema que está vazando, né? Então, você quer descrever um sistema que tem a probabilidade da partícula sair dele. Aí você tem uns, né? Você vai ver que a sua hamiltoniana, ela tem, né, uma coisa assim, o seu propagador, né, exponencial de I menos IHT sobre H cortado. Quando esse cara é unitário, a gente vê que isso aqui vai dar sempre uma fase nos vetores, né, nos autovetores da energia. E essa fase, por mais que ela possa mudar as probabilidades, ou seja, a partícula que está aqui passa a ter probabilidade de estar ali, ela não muda o módulo, né, porque ela é só uma fase para cada autovetor da energia. Só que se você tem um pedaço da sua hamiltoniana que não é autodisjunto, você pode pensar que sua hamiltoniana, que não é autodisjunta, pode ser escrita assim. Certo? Eu fiz nada demais aqui, mas você vê que se sua hamiltoniana for autodisjunta, isso aqui dá 2 vezes H sobre 2, que dá só H, mas isso aqui dá 0. Mas se ela não for autodisjunta, isso aqui vai ser um operador autodisjunto. Concorda? Se você tirar o dagger disso aqui, vai dar o mesmo operador. Só que esse vai ser anti-autodisjunto. Lembra que a gente descobriu que os operadores anti-autodisjuntos têm autovalores imaginários puros? A gente viu isso lá no começo. Se você volta para cá e pensa agora nisso, nesse contexto, você vai ver que o pedaço autodisjunto vai
influenciar aqui com a fase tal como a situação onde o H todo é autoadjunto. Porém, esse cara, ele tem altos valores imaginários. Quando eu botar um alto valor imaginário aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer um I, alguma coisa, vezes o I daqui. Então, aquela exponencial que, no caso, o autoadjunto é uma mera oscilação, uma mera fase que não muda o módulo, passa a se tornar um fator exponencial. E aí o fator exponencial claramente muda o módulo daquela componente. Né? Se for uma exponencial decrescente, o módulo vai para baixo, né? Vai para zero rapidamente, e se for crescente, aumenta muito. Então você vê que pedaços hamiltonianas que não são autoadjuntas vão conter um pedaço que é anti-autoadjunto, e o pedaço que é anti-autoadjunto vai contribuir com um crescimento ou um decréscimo de certos estados. Então, se você tem um certo autoestado que tem isso aqui, que digamos que seja um autoestado que representa a partícula saindo do seu sistema, então aquela probabilidade vai diminuir exponencialmente ali. Certo? Eu perdi o contexto no começo da aula, mas você está falando de qualquer caso que uma partícula está presa num potencial finito ou infinito? Isso aqui vale sempre, né? E a gente viu, inclusive, que quando a gente vai impor o caráter autoadjunto do operador, isso depende muito da estrutura do espaço que a gente está descrevendo. Né? Se a partícula está presa entre, né, como a gente viu na aula passada, menos L sobre 2 e L sobre 2, para as nossas autofunções serem autoadjuntas, a gente teve que botar uma condição nas energias. Né? Lembra que a gente teve que resolver um determinante, impor que o determinante seja igual a zero, justamente para a gente não ter uma solução, só a solução trivial, e aquilo quantizou as energias. Mas você vê que isso, a gente resolveu, né, o alto valor da energia, a gente resolveu o problema de autovetores e autovalores da energia, esse problema aqui, né, para o caso do poço infinito. E aí, quando colocamos as condições de contorno aqui, a gente descobriu que a energia precisa ser quantizada para isso aqui ser respeitado. E se você não respeita as condições de contorno, naturalmente o operador H não vai ser mais autoadjunto e você vai ter esses vazamentos esquisitos acontecendo aqui. Esses vazamentos seriam tipo quando a partícula tem que sair da caixa? Não é tunelamento. Tunelamento Não é. Isso aqui é outra coisa. Imagina que eu estou querendo descrever um problema de tunelamento, mas eu não quero descrever a parte de fora da caixa. Eu quero dizer o seguinte, existe a probabilidade da partícula sair. Mas se ela saiu, eu não vou, digamos, traçar a probabilidade dela fora da caixa. Então, para isso, a probabilidade... Imagina uma coisa que é assim. Uma barreira aqui de potencial. Aí eu tenho uma partícula aqui, como descrita com um pacote de onda gaussiano. Como a gaussiana cai muito rápido, a probabilidade vai ser praticamente 1 aqui na hora que eu integrar, porque esse rabinho da gaussiana aqui não vai influenciar quase nada, certo? Tudo bem. Digamos que o nosso pacote de onda vem aqui e bate e eventualmente vai todo para a direita. A probabilidade de integrada daqui para cá vai para zero. Entendeu? Então, tem que ter uma supressão nos estados que representam, né, a presença da partícula para a esquerda, uma supressão exponencial aqui. Quando você escreve todo o problema, tem uma supressão exponencial aqui, mas um crescimento aqui. Tá certo? De forma que a probabilidade como um todo se conserva. Mas se você insistisse e falar, não quero descrever esse pedaço aqui do meu problema, tá certo? Você ia ser obrigado a trabalhar muito bem o que está acontecendo na barreira, né? E a probabilidade aqui ia ter que ir diminuindo até chegar a zero. Tá certo? E aí, claro que o que acontece na barreira ia ser muito importante para você conseguir descrever esse problema corretamente. Né? Porque, veja bem, quando eu desisto de escrever o lado direito, eu não sei se vai ter uma outra barreira maior aqui, em que esse pacote de onda pode bater e voltar. E, eventualmente, eu teria que ter probabilidade voltando aqui. Como eu estou simplesmente ignorando o que acontece para a direita, toda a informação de entrada e saída vai depender de como eu modelei a barreira. Vai ser bem avançado, isso aqui não é para vocês agora não, tá? Mas só estou dando completando a explicação aqui, certo? Bom. Então, só para vocês lembrarem que na hora que começar a aparecer contas aqui que sejam similares à que a gente estava vendo antes para impor o caráter autoadjunto dos operadores, não se surpreendam, porque essas duas coisas estão intimamente associadas. O operador hamiltoniano ser autoadjunto, né?
Ele, esse autoadjunto, geralmente impõe restrições a mais sobre o produto interno, seja porque a classe de funções que está sendo representada é diferente, seja porque o produto interno pode ter um peso diferente. Né? Para quem está vendo física matemática, você vê que o operador, para ser autoadjunto, às vezes faz imposições sobre como é o produto interno, tá certo? Então, essas coisas todas estão ligadas. Bom, então vamos ver o que acontece aqui olhando para a função de onda, tá? IH cortado, psi igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano de psi mais v psi, certo? Ou seja, a equação de Schrödinger aqui em termos de funções de onda. Bom, a gente quer entender a probabilidade, mas como eu falei para vocês, a gente não quer entender como o vetor como um todo. O vetor como um todo, ele carrega a informação de tudo que está acontecendo, tá certo? A função de onda é a projeção desse vetor num ponto do espaço. Então, de certa forma, ela carrega a informação do que está acontecendo em torno daquele ponto do espaço. E é isso que nós estamos interessados, tá certo? Então, a gente tem aqui a nossa probabilidade de x e t, nada mais é do que o nosso psi estrela de x e t de x e t, certo? Então, se a gente calcula aqui I H cortado d dt de p de x e t, como é que fica isso aqui, pessoal? O único detalhe para se manter em mente é o seguinte: para eu pegar a equação de Schrödinger para a função de onda complexo conjugada, eu preciso pegar a equação original e tirar o complexo conjugado dela. É a maneira mais fácil de vocês não errarem, tá certo? Quando vocês fizerem isso, ao fazer isso, vocês vão ver que vai aparecer um complexo conjugado aqui e aqui aparece um menos. Aqui aparece um complexo conjugado e aqui aparece um complexo conjugado, tá certo? Aqui, claro, que se tiver um operador x, você sabe que ele é autoadjunto, então ele é um operador de multiplicação, que também não ganha nada aqui, né? O v continua sendo simplesmente o v de x. Então, a equação de Schrödinger para o psi estrela vai ter um sinal de menos multiplicando aqui, certo? Portanto, isso aqui vai dizer para a gente o quê? A gente tem I H cortado d psi dt. Para poupar tempo, eu vou, não vou escrever aqui os argumentos do psi, tá? Mas são os de sempre. Certo? Como é que fica isso aqui? Nossa. Vai ficar assim. Esse é o complexo conjugado, né? Então aqui vai ficar H cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano de psi menos v psi estrela. Isso aqui tudo psi. E aqui eu vou ter o quê? Esse cara aqui. Psi estrela menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano de psi mais v psi. Então, pessoal, vale a pena a gente lembrar que quando nós estávamos trabalhando no poço, a gente estava fazendo produto interno e a gente testa o caráter autoadjunto do operador hamiltoniano. E para fazer isso, a gente tem que, lembra, né, tirar o operador nabla que está atuando numa função de onda e passar para outra, certo? Tem. Tá certo? A gente tem que tirar o laplaciano de um para o outro. O que está aparecendo aqui é muito similar. Tem o menos aqui, tem o mais aqui, tá certo? Esses sinais, eles vieram desse I, tá certo? Nós vimos lá atrás que esses operadores de derivada... Espera aí, faltou um DDT aqui. Esses operadores de derivada, eles funcionam como operadores anti-hermitianos, né? Anti-autoadjuntos. Quando você bota o I lá, ele se torna autoadjunto. Então, esse sinal de menos aqui veio justamente porque o operador hamiltoniano é visto como operador autoadjunto, tá certo? E a gente vê aqui que automaticamente esse termo aqui, que é o termo que não tem derivada, ele já vai dar zero. Esse cara aqui vai cortar com esse aqui. Tá certo? Exatamente como a gente faz quando a gente faz integral por partes para ver o caráter autoadjunto hamiltoniano. Esse já não vai cortar com esse, porque justamente a gente está vendo a diferença de aplicar
o nabla no psi estrela para aplicar o nabla no psi, né? E depois multiplicar por psi estrela e depois multiplicar por psi, que é justamente o que a gente está tentando fazer quando testa o caráter autoadjunto, certo? Só que aqui a gente não está fazendo dentro de uma integral, aqui a gente está fazendo no ponto. E é por isso que isso aqui não simplesmente vai a zero, tá certo? E aí a gente vai investigar como que acontece localmente, justamente porque alguma coisa vai acontecer localmente, uma coisa não trivial, mas que quando a gente integrar, aquilo ali vai chegar no resultado que nós tínhamos antes, certo? Bom, a gente corta esse negócio todo aqui e vai ficar assim, igual h cortado ao quadrado sobre 2m, aí vai ficar nabla psi estrela psi menos psi estrela laplaciano de psi, certo? Bom, pessoal, mas podemos fazer melhor que isso, né? Vai ficar assim. Menos h cortada. H cortada ao quadrado sobre 2m. E aqui vai ficar assim. Divergente de menos psi, vou botar o parênteses aqui para vocês não confundirem, mais psi estrela laplaciano de psi, certo? Veja o que está acontecendo aqui. Exatamente como eu faço lá no caso da integração, que é fazer uma integração por partes, pegar uma derivada total e fazer uma integração por partes, eu posso fazer o mesmo aqui. Eu posso escrever esse termo, né? Esse termo vezes esse, mais esse vezes esse, como uma derivada total. E dá para ver fácil o que está acontecendo. Quando o laplaciano, né? Quando o divergente atuar no gradiente, vai dar o laplaciano desse cara aqui. Maravilha, que é o termo que eu tenho lá. Quando eu pegar o divergente no laplaciano aqui, mesma coisa. No gradiente vai dar o laplaciano, que é o termo que eu tenho lá também. Nenhum problema. Quando o meu termo bater aqui, vai ficar assim, gradiente, escalar gradiente, e aqui gradiente, escalar gradiente. Mas é gradiente, escalar gradiente das mesmas coisas, tá certo? Que vai justamente dar zero. Que é a mesma coisa que eu obtenho quando você faz a integral por partes, tá certo? Então a gente só foi capaz de escrever nesse formato aqui justamente pelas mesmas características do produto interno que a gente tem que impor para ter um hamiltoniano autoadjunto, tá certo? E isso nos induz ao seguinte, a gente pode definir um camarada chamado J, que nós definiremos ele assim. MI, é só dividir por H cortado I aqui, e aí a gente bota o menos para dentro e vai ficar assim. Psi estrela, gradiente, psi, menos psi, gradiente, psi estrela. Certo? Mas veja, pessoal, isso aqui é ótimo, né? Porque agora a gente tem uma coisa que parece, né, ter o seguinte formato. dp, dt, mais divergente de j, igual a zero. Por que isso aqui é bom? Vocês já viram provavelmente isso no eletromagnetismo, né? Vocês pegam a conservação da corrente, certo? Só que em vez de ter carga elétrica ali, eu tenho uma certa probabilidade. Se eu integro aqui, o que vai acontecer? Vai ficar D. Deixa eu ver se eu errei o sinal aqui. Esse cara vou botar menos. Tá, eu acho que eu vou botar um menos aqui. Não sei se eu defini errado, mas para ficar consistente tem que botar um menos aqui, né? Deixa eu ver. Aqui tá mais. Eu botei o menos em evidência, né? Alguma semelhança com a lei de Gauss? Não, é que é mais mesmo. Oi? Absoluta.
absoluta. É total, na verdade. Porque, ó, eu vou integrar essa expressão toda em todo o volume. Aí a gente volta depois para pensar no que eu estou falando, tá? Então, esse aqui é uma integral num certo volume de P d3x, certo? Só que isso aqui vai ficar assim, mais integral em todo o volume de divergente de j d3x, e isso é igual a zero. Ok? O que isso vai dizer para a gente? Essa aqui é a probabilidade total num volume. Se o meu volume for todo o volume, então essa probabilidade aqui tem que ser 1. Tá certo? Bom, a gente não sabe disso ainda, mas a gente pode olhar para cá. O que acontece com esse cara aqui? Esse pedaço aqui, integral sobre o volume do divergente de j d3x, vai ser igual a integral na borda do volume de jda. Todo mundo concorda com isso? Né? Teorema da divergência, né? Lei de Gauss. Então, basicamente, eu estou falando que a integral no volume de um divergente é a integral desse campo que eu estou tomando divergente na borda. Estou querendo saber quanto que está saindo e quanto está entrando disso aqui. Tá certo? Se a gente olhar para esse cara, a gente sabe que a condição de contorno que a gente está impondo na borda do volume, para que a hamiltoniana seja alta adjunta, é justamente esse cara ser igual a zero na borda. Quando o meu volume V é o espaço inteiro, significa falar que a função de onda vai a zero no infinito. Mas quando é no caso, por exemplo, da nossa partícula na caixa, foi o que a gente viu. A gente viu que precisa ter um psi estrela, dψ, dx menos psi, dψ estrela, dx calculado em menos L sobre 2 e L sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. É a mesma coisa. Certo? Aqui é em 3 dimensões, tem o Laplaciano lá, e aqui é em uma dimensão só. Mas é a mesma coisa, tá certo? Ou seja, a nossa corrente aqui, ela está intimamente associada à forma da hamiltoniana e às imposições adicionais que precisam ser colocadas sobre a classe de funções para que a gente tenha uma hamiltoniana autoadjunta, tá certo? Quando a gente faz essa imposição, então, isso aqui tem que ser zero. Né? Mas a gente já esperava alguma coisa assim, porque eu já falei para vocês aqui em detalhe por que o caráter autoadjunto da hamiltoniana é tão importante para a conservação da probabilidade. É claro que ele tinha que aparecer de novo aqui, só que ele aparece, né, na sua roupagem de função de onda, que é justamente em termos desses operadores diferenciais. Tá certo? Quando isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Então a probabilidade é conservada. Se eu normalizo minha função de onda inicialmente, ela fica normalizada sempre. E tudo funciona com uma interpretação probabilística. Certo? Vocês estão com uma cara meio... A gente quer que ela seja igual a 1. Eu estou mostrando que para ela ser igual a 1, isso aqui tem que ser verdade. Ou melhor, estou mostrando que se isso é verdade, ela vai ser igual, vai ser conservada. Né? Tem uma derivada. Tá, entendi agora. Ela vai ser igual a 1 porque ela é 1 constante. Na verdade, ela não precisa ser 1, né? A gente viu lá atrás que a função de onda não precisa estar normalizada a 1. Ela pode estar normalizada a n, né? Mas basta ter uma constante. Isso. Você pode retomar por que se J é igual a zero, eu garanto que a minha hamiltoniana é autoadjunta? Então, para você testar se a hamiltoniana é autoadjunta, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o seguinte, integral de, né, lembra, f.g vai ser uma coisa assim, integral de f estrela g dx, ou g d3x, tá certo? Aqui a gente está supondo coordenadas cartesianas, e aí o peso aqui é simplesmente 1 e tal, tem uma série de detalhezinhos que a gente não está entrando, mas, bom, feito isso, a gente tem essa definição de produto interno, tá certo? A gente discutiu bastante desde o começo do curso. Para a gente saber se um operador é autoadjunto, a gente está fazendo o quê? A gente está dizendo o seguinte, eu tenho o meu F e eu tenho H no meu G. Tá certo?
E eu quero saber se isso é igual a HF G. Em questão de integral, eu posso jogar para esse lado aqui, escrever em termos de integrais, vai ficar assim. Integral de F estrela H. Agora você tem que pensar o H como sendo laplaciano e tal, ou seja, como representação em termos de função de onda aplicado em G, menos HF estrela G dx. Tá certo? O termo do potencial é aquele termo fácil, porque ele não tem derivada. Então, você dizer que você tem uma coisa assim, F estrela V G, você dizer que o V está multiplicando o G ou o V está multiplicando o F, tanto faz. Então, digamos, o operador que se obtém pela mera multiplicação por uma função é um operador que é naturalmente autoadjunto, tá certo? Agora, quando tem derivada, aqui não. Aí a questão do laplaciano a gente tem que tomar mais cuidado. Mas veja, para eu falar, né, essa imposição aqui é a mesma de dizer que H é autoadjunto. Porque eu estou dizendo que a aplicação nele em G e depois tomado em F é idêntica a aplicar ele... aplicar ele em F primeiro e depois tomar com G. Mas fazer isso é fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo ali. Porque é a mesma... Ó, laplaciano no G, laplaciano no F. É a mesma conta. Tá certo? Mas é natural, a gente sabia que uma coisa estava associada à outra. Ou pelo menos eu tentei inspirar vocês a entender que uma coisa estava ligada à outra, entendeu? Então, o que a gente descobre é que a gente consegue tirar um pouco mais de informação aqui, porque veja, se eu não tomasse o meu volume como sendo o volume total, isso aqui estaria me dando uma certa informação interessante. Diz o seguinte, aqui a variação da probabilidade dentro do volume que eu estou interessado é igual a quanto que saiu e quanto que entrou, dada esta corrente. Então, essa corrente já tem um significado de corrente de probabilidade. Tá certo? Significa que se você pensar em partículas seguindo esse campo vetorial, a partícula que sai leva a probabilidade e a partícula que entra traz probabilidade. Da mesma forma que você pensar numa corrente elétrica, é a mesma coisa. Só que a partícula que sai leva carga elétrica e a partícula que entra traz carga elétrica. Aqui é mais sutil, está tirando probabilidade e trazendo probabilidade, tá certo? Mas é a mesma coisa, tá certo? E vê... É isso aqui, ó. Ou seja, ele ser autoadjunto é a mesma coisa de impor que isso é igual a zero. Só que isso ser igual a zero, isso aqui é o divergente do J. Isso que eu escrevi é divergente de J. Isso aí foi da aula passada, né? Por isso que eu não tenho. Não, foi de toda a parte de revisão que a gente fez em matemática. E na aula passada a gente falou mais um pouco sobre isso rapidamente, quando a gente impõe que as autofunções satisfazem as condições de contorno. Certo? Mas isso aqui é fácil de ver, ó. Esse divergente de J ele veio justamente daqui, ó. Ó aqui, cadê? É porque eu já apaguei, né? Mas você vê que essa expressão aqui, ó, é aquela expressão, ó, laplaciano desse cara vezes esse, mais laplaciano desse vezes esse. Que é justamente esse cara aqui, ó. Laplaciano desse vezes esse, menos laplaciano desse vezes o outro. É a mesma coisa. Tá? Só que, como eu falei para vocês, como a gente está fazendo uma coisa local, a gente pode brincar mais agora com o volume e entender que se eu falo o seguinte, não quero saber da probabilidade da partícula em qualquer ponto do espaço, eu estou interessado nesse círculo aqui, nesse disco. Certo? Então eu sei que a probabilidade dentro desse disco vai ser assim. Ela vai ser, a variação da probabilidade dentro do disco vai ser dependente de quanto que o meu J saiu e quanto do J que entrou. Se só entrou, a probabilidade aumenta. Se só saiu, a probabilidade diminuiu. Mas se saiu, entrou, pode balancear e ficar igual. Tanto faz. É um fluxo de probabilidade. São partículas que carregam probabilidade. Tá? Esse exemplo ali, esse da
Não. Nem no tempo, nem no espaço. Pensa na função de onda. Pensa no pacote de onda. O seu J vai ser o gradiente do seu pacote. Okay. Vamos fazer uma continha aqui que eu ia fazer de qualquer forma. Então, então a gente sabe, né, da conservação da corrente, a gente sabe agora atribuir significado físico, porque essa conta nos permite investigar os nossos estados localmente, tá certo? Mas a gente ainda pode fazer uma coisa. Lembra, a gente sempre pode dizer que nossa função de onda é um certo ρ exponencial de IS sobre H cortado. Quem é o J, pessoal? Se eu escrever a minha função de onda na forma polar. Tem um gradiente, né? O gradiente atua no ρ e o gradiente atua aqui no exponencial de S. Quando ele atuar no ρ, vai ficar assim. Gradiente de ρ, aí eu tenho o exponencial de uma fase e exponencial de menos aquela fase, por causa do complexo conjugado. Então o S corta. E aqui é a mesma coisa. Gradiente de ρ e o S corta. Então, o termo que vem daqui, né, essa expressão não vai depender do gradiente de ρ. Tá certo? Se vocês tiverem dúvida, a gente faz a conta no detalhe, mas dá para ver fácil o seguinte. Agora, o gradiente, quando atuar aqui, vai ficar exponencial disso aqui, gradiente de S, mas com um mais aqui. Porque aqui o psi é exponencial de mais S sobre H cortado. Só que aqui é complexo conjugado. Então, quando o gradiente derrubar aqui o S, vai derrubar menos IS. Certo? Então, é fácil ver que isso aqui vai ser assim. Rho ao quadrado, gradiente de S sobre M. Mas tem alguma surpresa aqui, pessoal? Quem é Rho quadrado? É módulo de psi quadrado. Então, isso aqui é a probabilidade. Então, a nossa corrente de probabilidade é a probabilidade do ponto vezes o quê? Gradiente da ação. Mas gradiente da ação? Gradiente da fase. Gradiente da fase é o quê? Na analogia com Hamilton-Jacobi, é o gradiente da ação, que é o momento. Então, isso aqui é probabilidade vezes momento sobre massa. Isso aqui é momento sobre massa. Velocidade. Então, é a velocidade da partícula, de uma partícula, como se fosse uma partícula de massa m mesmo, né? Vezes a probabilidade de ela estar lá. E é inspirado nisso que o Bohm criou a mecânica bohmiana, porque aí ele quer simplesmente falar, não, realmente isso aqui é uma partícula. Essas partículas esquisitas que estão carregando probabilidade, né, na interpretação bohmiana, passam a ter caráter de realidade. Certo? Mas aqui a gente vê que, pelo menos matematicamente, está tudo bem definido. A gente já sabia de tudo isso. A gente já sabia que quando a probabilidade aumenta, esse fluxo vai na direção onde está aumentando. Quando a probabilidade diminui, as partículas vão se afastar dessa região e assim por diante. E está tudo simplesmente se conectando como deveria, né? Porque, afinal, não tem inconsistência matemática nesse nível de mecânica quântica. Certo? Maravilha. Vamos lá? Dúvidas? Vai. Peraí, esse cara aqui. Não, esse aqui é densidade e probabilidade. Cuidado. Densidade e probabilidade tem que ter dimensão de 1 sobre volume. Certo? Então é densidade de velocidade. Uma coisa assim, tá? Velocidade sobre volume. Alguma dúvida, pessoal? Então, você tirou, concluiu que o módulo da função de onda ao quadrado é igual ao ρ ao quadrado? Daqui. Você só faltou. Né? Um pouco mais conceitual, que eu sempre tive dúvida, mas tem alguma diferença entre densidade de probabilidade e distribuição de probabilidade? Ou é a mesma coisa, são sinônimos? Distribuição é um termo mais usado por matemáticos, né? Porque quando você fala densidade de probabilidade, a gente fala de densidade e
densidades incluem situações em que você tem, né, deltas de Dirac e situações que você tem uma distribuição que é uma função também. Então, é só uma questão de que, se você quiser ser precisa matematicamente, é melhor chamar de distribuições, porque é um espaço diferente do espaço das funções. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Oscilador harmônico. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre ele. Então, por que o oscilador harmônico é um modelo matemático importante para a física? Então, imagina uma seguinte situação. Você tem um sistema complicado, qualquer, com um certo potencial aqui, mas esse sistema pode atingir pontos de equilíbrio, certo? Se ele pode atingir pontos de equilíbrio, a gente sabe que vão ser pontos onde esse cara aqui vai ter uma derivada, pelo menos classicamente, um termo, né, uma situação de derivada igual a zero, certo? Quanticamente, a gente vai ver o que acontece. Claro que a gente pode ter também um ponto de equilíbrio com essa concavidade para cima e com a concavidade para baixo. Se for um ponto de equilíbrio com concavidade para baixo, é um equilíbrio instável, certo? E se for com concavidade para cima, é um equilíbrio estável. Por que concavidade para baixo é instável? É porque, bom, a energia vai cair infinitamente, né? Então, a partícula sempre pode perder essa energia, ganhar energia cinética, ela vai acelerando para o infinito, tá certo? Pode parecer estranho, mas na cosmologia, se você não tivesse equilíbrios instáveis, você não conseguiria explicar o universo. Porque é justamente o equilíbrio instável que faz com que as perturbações lá do Big Bang, antes, né, da sua cosmologia clássica, sejam amplificadas e eventualmente mensuráveis, certo? Esse é só um detalhe. A gente não está preocupado com os equilíbrios instáveis, só os estáveis por enquanto, certo? Mas por que isso é importante? Porque eu posso pegar muito bem esse meu potencial ainda clássico e pensar nele assim. Esse cara vai ser V de x0 mais V' de x0 mais V, duas linhas, de x0, x ao quadrado sobre 2. Tá certo? Se eu fizer pequenos deslocamentos desse ponto de equilíbrio, né, ou melhor dizendo, eu sempre posso fazer deslocamentos tão pequenos de forma que eu possa desprezar os termos cúbicos, quárticos e assim por diante da expansão de Taylor aqui. Tá certo? Então, pode falar. Tá errado isso aqui. Engraçado, eu fiz a mesma besteira na hora que eu fiz as notas. E depois eu corrigi. Eu estou usando uma série de Taylor porque eu estou supondo o seguinte: eu estou lá, o meu carrinho está no fundo do poço. Aí deu um petelequinho no carro, ele fez assim, ó. Né? Eu sei que se o meu potencial for esquisitíssimo, né? Se o meu potencial for uma coisa muito maluca assim, se eu estiver nesse pocinho aqui, se eu fizer um deslocamento pequeno o suficiente, eu posso, né? O meu sistema físico vai só ver, entre aspas, esse pedacinho do potencial. Ele não vai ser capaz de ver isso aqui, essas outras coisas estranhas acontecendo. Entendeu? Então, se eu quiser estudar sistemas em torno do equilíbrio, isso aqui vai me dar uma fórmula, uma técnica mais ou menos geral de fazer isso. Certo? Só que, se eu estou falando de ponto de equilíbrio, naturalmente esse cara é zero. Então, o que acontece é que em torno de pontos de equilíbrio, você sempre tem uma coisa parecendo com um oscilador harmônico. Tá certo? O que vai fazer de diferença tem esse termo aqui, só que isso é uma constante na energia não faz nada, tá certo? E eu tenho esse termo aqui. Se esse termo for positivo, eu posso pensar nele como sendo um m⍵² sobre 2, tá certo? Ou m⍵², que vai te dar uma frequência de oscilação. Se ele for negativo, aí eu tenho um oscilador invertido. Então, ele não oscila mais. Em vez de senos e cossenos, eu tenho senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos, que são essas soluções que a gente chama de soluções que correm para longe. Eu não sei como é que traduz isso. Tá?
Mas a gente está interessado nisso aqui. Então, independente do problema, esse tipo de aproximação é muito útil. Por exemplo, se você vai estudar fônons, ou seja, pega um cristal, o cristal tem uma rede cristalina fixa, né, com interações fortes e tal, formando o cristal. Aí você pensa o seguinte, como é que o som se propaga nesse cristal? Eu vou fazer deslocamento nessas moléculas, mas eu não vou fazer um deslocamento forte o suficiente para quebrar a molécula. Eu não vou quebrar o meu cristal, tá certo? Eu vou só dar um tapa nele. O meu tapa nele, em geral, é tal que eu posso aproximar ele com uma pequena perturbação. Só que o meu cristal está num ponto de equilíbrio. Senão não seria um cristal, seria alguma coisa evoluindo para uma outra coisa. Se o meu cristal está paradinho lá, ele está num ponto de equilíbrio. Então ele já está nessa situação aqui, tá certo? Por isso que fônons no cristal são descritos por esses pequenos osciladores harmônicos interagindo, acoplados, que é justamente o análogo discreto da teoria de campos. Tá certo? Por isso que foi uma grande evolução da física da matéria condensada, quando começaram a usar técnicas de teorias de campos para entender sistemas de matéria condensada. Certo? Então, eu estou só inspirando vocês porque que o oscilador harmônico é importante. Além disso, se você trabalha com uma teoria de campos na sua forma livre é uma teoria quadrática. E uma teoria quadrática sempre tem esse mesmo formato de oscilador harmônico. Tá certo? O que pode acontecer, em geral, é o seguinte, por exemplo, pegar duas partículas. Então, pega aqui uma hamiltoniana para duas partículas. Eu tenho assim, P1 ao quadrado sobre 2m, mais... Vou botar a mesma massa nelas, tá? Porque senão só fica mais chato. Aqui, m... ômega quadrado sobre 2, x1 menos x2 ao quadrado. Tá certo? Então, são duas partículas que estão amarradas por uma mola. Tá certo? Aí, novamente, você pode se questionar, mas, poxa, será que é tão bom assim eu usar essa mola o tempo todo? Por que diabo essa mola é tão importante? Né? Porque essas duas partículas podem não estar associadas por uma mola, né? Mas você pode pensar no elétron e no próton, por exemplo, num estado ligado complicado, mas com pequenas variações ali, entendeu? Pequenas oscilações em torno do ponto de equilíbrio, certo? E se você tem pequenas oscilações em torno do ponto de equilíbrio, claro que o exemplo que eu dei não é muito bom, você pode descrever esse cara aqui como sendo um termo de quadrático, certo? Isso. É justamente porque aí a força, né, vai depender da distância relativa entre as duas partículas. Né? Se eu pensar aqui, eu tenho P1 aqui, P1 não, né? É Q1 e Q2, e elas têm uma molinha aqui entre elas. Só quero dizer que essa molinha é simplesmente uma aproximação de qualquer tipo de interação que possa haver entre elas, mas que em torno de um estado de equilíbrio, pequenas variações podem ser descritas como termo quadrático, justamente porque é a expansão da primeiro termo relevante da série, quando você expande em torno de um ponto de equilíbrio. Certo? Tem uma pergunta, professor. O senhor está explicando aqui um termo aí, um pouco confuso, porque o primeiro termo é zero, o segundo termo é expansão. O primeiro termo é zero por causa do ponto de equilíbrio. Você está no máximo, no mínimo, num ponto de Sela. Certo? Ou seja, você está aqui, você poderia estar numa situação assim também, mas aí seria instável para cá. Tá certo? Só isso. Tá? Naquele caso, o que acontece? Eu posso fazer uma transformação simples, eu posso falar o seguinte, eu tenho uma coisa que eu vou chamar x mais ou menos, que vai ser x1 mais ou menos x2 sobre raiz de 2, tá certo? Isso diz pra gente que p mais ou menos vai ser m x1 mais ou menos x2, ponto, certo? Sobre raiz de 2.
E é fácil ver que P mais ao quadrado sobre 2m mais P menos ao quadrado sobre 2m é igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado sobre 2m sobre 2m. É fácil, né, pessoal? Porque aí o quadrado desse cara aqui vai ser quadrado do primeiro vezes quadrado do segundo, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes esse, e o outro menos. O mais corta com menos, tá certo? Por isso que quando eu pegar esse cara igual a esse, vai dar isso aqui. Então, o termo cinético não muda, né? Quer dizer, não muda. Não ganha nenhum termo novo, especial, fica a mesma coisa, tá certo? Mas o termo de potencial muda. Fica o quê? Fica isso aqui. Eu tenho um P mais ao quadrado sobre 2m, mais P menos ao quadrado sobre 2m, mais m ômega quadrado sobre 2x menos ao quadrado. Então, a gente está vendo um caso muito, muito simples de dois osciladores, de duas partículas presas, tá certo? E a gente está vendo que a gente sempre pode diagonalizar nosso problema. Quando a gente diagonaliza o nosso problema, acontecem duas coisas, né? Você obtém novos sistemas, né? Só que um é um oscilador harmônico, que seria, eu estou representando o deslocamento relativo entre as duas partículas, e tem uma partícula livre, que é o centro de massa. Eu usei as mesmas massas aqui, então não apareceu aquela brincadeira da M1 vezes M2 dividido por 1, né? A massa reduzida não aparece aqui, por simplicidade, mas a gente tem uma partícula livre, que é o centro do oscilador, mais a oscilação entre ele, tá certo? Porque não tem nenhum potencial para ela. É um grau de liberdade que não tem nem nada. Esse grau de liberdade não depende de x+. Aqui não tem na newtoniana o x+ aparecendo em lugar nenhum. Certo? Então, mas é natural. Se eu pegar essas duas partículas assim, eu posso jogar elas. Elas podem fazer um monte de maluquice entre si, mas o centro de massa vai se locomover como se fosse uma partícula livre. Tá certo? Então, isso aqui é meio que o protótipo de uma teoria de campos. Tá? Toda teoria de campos tem isso. É um monte de oscilador harmônico. Esses osciladores estão acoplados, porque tem Laplaciano acoplando um pedaço do espaço com outro pedaço do espaço. A gente discutiu isso bastante, tá certo? Mas isso não significa que a gente não possa encontrar combinações lineares especiais dos nossos graus de liberdade, de forma que essas combinações lineares especiais se comportem como osciladores harmônicos desacoplados. Tá certo? E é por causa disso que a gente consegue fazer teoria de campos, senão isso é muito complicado. Se teoria de campos não fosse fatorável em simplesmente um monte de problema unidimensional, a coisa ia ser muito mais difícil do que é. Tá certo? O que acontece em algumas circunstâncias, porém, é que a massa e a frequência podem depender do tempo. Aí, uma transformação desse tipo aqui, que diagonaliza num instante, não diagonaliza mais no outro. Então, você tenta desacoplar num tempo e acopla de novo depois. Tá certo? Que é o que acontece quando você está fazendo teoria de campos em espaços-tempos curvos. É por isso que tem efeito Unruh, é por isso que tem um monte de coisa acontecendo, né? Por isso que tem temperatura em de Sitter, né? Por isso que tem um monte de coisa esquisita acontecendo. É justamente porque o que é um oscilador harmônico desacoplado num tempo não é um oscilador desacoplado em outro tempo. Por isso que até definir vácuo é complicado. Porque você fala, o oscilador harmônico está no vácuo. Mas esse oscilador harmônico está desacoplado aqui não está desacoplado depois. Então, aquilo que parecia ser vazio, com todos os osciladores, digamos, no seu mínimo, deixa de estar vazio depois, porque começa a aparecer um monte de oscilação. Tá certo? Então, o que é partícula? Né? Então, mesmo o próprio conceito de partícula se torna vago. Certo? Professor, se eu não tiver nenhum termo de acoplamento, isso já me garante que a hamiltoniana está diagonalizada. Uhum. Se você tiver de cara ela toda bonitinha, né? Mas isso não acontece. Porque se você está trabalhando com uma teoria que vem de uma lagrangiana canônica, você vai ter uma coisa do tipo φ laplaciano de φ. E esse cara vai... Porque você tem alguma coisa acoplando um pedaço do espaço com o outro. Entendeu? E essa maneira especial de se propagar a informação aqui resulta nesse tipo de acoplamento que os modos de Fourier, se você estudar os modos de Fourier discretizados, que
se dá em termos de matrizes circulantes e tal, eles vão ser simplesmente combinações. Se você desenhar, você consegue desenhar os osciladores harmônicos dos modos de Fourier e ver, você bota esse para cá, esse para cá, e você bota eles num ponto de equilíbrio, de forma que quando você mexe um, todos mexem igual. Então os modos de Fourier são só essas configurações de campo especiais que você, quando mexe, essa configuração ela mexe como um todo. Assim, um fazendo assim, ou todo mundo junto, né? E assim por diante. Bom, então isso aqui é para inspirar vocês mais um pouquinho. Por que então que o oscilador harmônico unidimensional não, mas desacoplado é importante, tá certo? Então, você vê que a gente decompõe vários problemas da física importantíssimos em termos de osciladores harmônicos desacoplados, tá certo? E depois, grande parte da física são todas as integrais que aparecem para você sair dos desacoplados e escrever o sistema acoplado, que aí justamente você vai ter que convoluir com esses modos de Fourier, para você entender como é que um modo no espaço real, né, se relaciona com esses modos de Fourier e assim por diante. Tá? Para muitas partículas, né, a gente tem uma coisa similar. Posso botar aqui. Eu tenho um V que depende de todas as posições das partículas, tá? Por isso que eu botei um X aqui. Não é a posição de uma partícula tridimensional, mas de várias partículas, tá certo? E a mesma coisa, pessoal, eu posso pegar esse cara e vou expandir ele. Ele vai estar em torno do ponto de equilíbrio, mais mas para eu estar em equilíbrio, eu preciso que todas essas derivadas sejam zero, né? Porque não adianta eu botar todas as minhas partículas em equilíbrio e só a última fora do equilíbrio, porque se eu fizer isso, ela vai tirar todo mundo de equilíbrio, tá certo? Então eu preciso que essas derivadas todas aqui, I, todos esses caras têm que ser zero, mas vai sobrar aqui o termo 1/2 de IJ de 1 até N, de del 2V, del XI, del XJ, calculado em x0, vezes xi menos x0i, xj menos x0j. Tá certo? E, novamente, aqui fica mais explícito o problema do acoplamento, porque você vê que isso aqui vai ser uma matriz, né? Essa matriz ela vai acoplar todo mundo com todo mundo, em princípio, pode ter todos os termos diferentes de zero, mas se essa matriz representar uma concavidade para cima, como um todo, ela vai ser uma matriz positivo definida e simétrica. Uma matriz positivo definida simétrica pode ser sempre diagonalizável. Na verdade, basta ela ser simétrica para ser diagonalizável, tá certo? Mas para eu dizer que eu também não tenho osciladores invertidos no meio, os autovalores dela precisam ser positivos, tá certo? E para ela ter concavidade para cima em todas as dimensões, todos os autovalores têm que ser positivos, tá certo? E diferente de zero. Ok? Novamente, se dela depender explicitamente do tempo, eu tenho um problema, porque aí eu posso diagonalizar num tempo, mas no outro não vai estar diagonalizável, certo? Mas em geral, você pode fazer isso aqui. Tá? Em toda a teoria de campos, espaços planos, Minkowski, é isso que a gente faz o tempo todo, tá certo? A gente está sempre resolvendo o problema em torno do problema livre, tá certo? Ok. Alguma dúvida? Ali embaixo é xi menos x0i sem o quadrado, né? Isso, sem o quadrado. Isso. Certo? Bom, então...
A melhor ferramenta para a gente estudar o problema do oscilador harmônico é a representação de Heisenberg. É muito mais fácil a gente entender o que vai acontecer escrevendo o nosso problema num outro tipo de estrutura matemática em que os nossos estados vão ficar constantes, mas os nossos operadores vão depender do tempo, tá certo? Então a gente vai ver aqui como a gente trabalha com a representação de Heisenberg. Bom, a gente já sabe que o nosso psi de t pode ser escrito como um propagador de t0 aplicado em psi de t0. Certo? Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, o valor esperado de um operador, num certo tempo t qualquer, a gente tem o quê? X vai ser o quê? Psi de t, x, psi de t. Isso aqui é o que vocês já sabem, tá certo? O nosso estado representa, o vetor de estado representa a evolução temporal do nosso sistema. Um certo tempo ele tem uma certa probabilidade, tem um certo pacote, né, o que quer que seja, representando o meu problema em vários tempos diferentes, tá certo? Mas eu posso usar essa brincadeira aqui para reescrever ele assim. Primeiro eu vou dar um nome nesse cara aqui, a gente sabe que é Schrödinger. Certo? Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar o meu propagador dali e vou botar ele aqui. Propagador. Certo? Então veja, eu poderia fazer o seguinte, eu dou um nome para esse camarada aqui, eu vou fazer o seguinte, o nome dele vai ser x chapéu, parênteses t. Eu vou falar o seguinte, em vez de eu ficar evoluindo o meu estado inicial, eu vou deixar ele fixo e vou mexer nesse cara aqui, ó. Eu vou calcular esse novo operador para todos os meus tempos diferentes e para cada tempo diferente eu posso tomar o meu valor esperado fazendo a conta tal qual eu já estou acostumado, só que eu vou precisar descobrir quem é esse cara aqui, tá certo? Essa formalização aqui é o que nós chamamos de formalização a Heisenberg. Tá certo? E que a gente vai explorar um pouco ela, porque ela vai ser bastante útil para a gente fazer, para a gente investigar a estrutura por trás dos osciladores harmônicos. Tá? Você precisa botar a sua função de onda num certo estado, num certo tempo. Né? Porque a gente está sempre trabalhando com um problema de Cauchy na física. Um problema de Cauchy é você dizer que você tem um problema causal. Você sabe o estado num tempo, aí você tem que discutir o que é saber o estado num tempo, e a partir do que você sabe naquele tempo, você propaga ele para o outro tempo. É só isso. Tá? E, bom... a gente pode primeiro para começar aqui a nossa brincadeira, a gente pode fazer o que a gente sempre faz quando a gente tem um operador. Primeiro, a gente sabe que esse cara aqui é autoadjunto, né? X chapéu de T dagger vai ser o quê? U. Eu não vou escrever o argumento para poupar, tá bom? Né? Você vai precisar ver o resto da aula. Demora, não dá para dizer assim de cara, porque eu preciso mostrar onde que vai chegar, né, o negócio. Todo mundo concorda com isso aqui? Né? Mas isso aqui é o próprio x de t. Tá certo? Então, ele é autoadjunto. Toda vez que a gente tem um operador autoadjunto, o que a gente faz? Estuda os autovetores e autovalores dele. Então a gente pode ir lá. Bastante cuidado aqui, tá, pessoal? Porque esses estados aqui
Eu vou botar um rótulozinho aqui para vocês não se confundirem com os autoestados da posição na representação de Schrödinger. É um novo operador, veja, é outro operador, tá? É esse cara aqui, ó, que a gente está trabalhando. É esse cara aqui. É um novo operador com novos autoestados, tá? Tem uma relação íntima com os autoestados do operador X sem o tempo, tá certo? Mas não são os mesmos. Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui e saber diferenciar os dois. Eu aconselho manter o Hzinho aqui, de Heisenberg. Só uma informação. Dagger volta. Isso. Tá certo? Isso aqui, problema de autovetores e autovalores, é simplesmente dizer que esse cara aqui vai ter o mesmo autovalor para cada tempo t fixo, tá certo? Né? Mas a gente pode facilmente comparar isso que a gente está fazendo com o que a gente já sabia antes. Né? A gente escreve. Qual que é o autoestado aí? Cat x de t. Ah, tá. E daí na base, é uma base da posição só que na representação. É uma base de autovetores desse operador xt aqui, ó. Ah, É um outro operador, não é um operador sem o t. É um novo operador que tem novos autovetores. A gente viu, por exemplo, os autovetores de Pzão, né, de P chapéu, né, que a gente representa assim. Eu não fiz a distinção, normalmente não se faz, né? Mas esse cara aqui não tem nada a ver com esse cara aqui. Inclusive a gente viu como é que é o produto de um com o outro, a gente viu que dá uma fase, né, tipo uma fase de Fourier e tal. Agora é um novo conjunto de estados, tá certo? Ok. Só que a gente pode agora usar a nossa representação para associar com o nosso operador antigo. Mas veja, pessoal, isso aqui é um operador unitário, né? Se eu multiplicar essa expressão toda por U, vai dar U Dagger, que é a identidade, e vai sobrar o quê? Vai ficar assim. X, U, X, T, de Heisenberg, igual X, T, U, de X, de Heisenberg. Você está multiplicando pela esquerda e não deveria ter vindo pela esquerda também? Sim, pela esquerda. Pegou esse cara aqui, só que isso aqui é um número e passou. Tá? Mas, pessoal, isso aqui é o problema de autovetores e autovalores para o nosso operador original. Né? Onde esse cara aqui, U de Heisenberg, é igual ao autovalor da posição com este novo número aqui, que é um novo número de Schrödinger. Tá certo? E veja, isso aqui é completamente não trivial. Tá certo? Se você escreve esse U e passa ele para cá, vai ficar assim, ó. O nosso estado de Heisenberg é a evolução com U Dagger do meu estado de Schrödinger. Mas aqui é o U Dagger. Ele evolui de trás para frente. Tá certo? O meu estado de Heisenberg, meus autoestados de Heisenberg são os meus estados de Schrödinger voltando no tempo. Certo? Vamos lá, pessoal. Onde que começa a ficar difícil? Eu entendi que você já tem lido, reescreveu aquela forma. Começa aqui.
Começa aqui. Até aqui tá tudo bem. Ah, seu problema começa lá. Não, mas vai do começo. Tá certo. Então, eu só estou mostrando para vocês que eu posso calcular valores esperados de duas formas, certo? Eu posso fazer isso aqui, ou eu posso fazer o seguinte truque matemático. Eu reescrevo o meu estado num tempo t a partir da propagação dele num tempo t0, usando o meu propagador. Ou seja, isso aqui é o meu psi de t. Tá certo? Isso me permitiu, me mostrou que existe um novo operador aqui, que eu vou chamar, dá só um rótulo para ele, x chapéu de t. Tá certo? Esse x chapéu de t vai ser um novo operador e eu posso estudar ele. Ao invés de estudar a evolução do psi, eu estudo a evolução do meu x chapéu. Tá certo? Então, eu vejo como é que ele evolui no tempo, e aí calculo ele, né, no tempo t qualquer, e depois aplico aqui e sei calcular o valor esperado agora dessa outra forma. Tá certo? Só que para a gente estudar um operador, o que a gente faz? A gente estuda a base dele, de autovetores e autovalores. Certo? Então, vamos lá brincar. A gente vê facilmente que ele é autoadjunto. Se o meu x é autoadjunto, então ele é autoadjunto também. Maravilha. Se ele é um operador autoadjunto, ele forma a base, né? Ele tem uma base associada a ele tem autovalores reais, né? E vamos definir quem ele é e vamos tentar usar a expressão que relaciona o operador de Heisenberg com o operador de Schrödinger, justamente para a gente entender qual é a relação entre as autofunções ou os autovetores de x de Schrödinger contra as autofunções, os autovetores de x de Heisenberg. Tá certo? Beleza. Então a gente escreve o problema de autovetores e autovalores aqui. Só que eu sei que esse meu x pode ser reescrito assim. Certo? É assim que eu defini ele. Né? Isso, aqui dentro. Se ele pode ser escrito assim, eu posso muito bem aplicar o operador U pela esquerda e vai ficar assim, XU, que é x de t, né? X é um número, então o U passa por ele, isso aqui é um autovalor real, porque isso aqui é um operador autoadjunto. Meu U passa por ele e aplica aqui no meu H. Só que o que sobra aqui, isso aqui tudo, ó, definição é um autovetor, pela própria estrutura da conta aqui, ó. Isso aqui tem que ser um autovetor de x. Na verdade, eu estou mostrando que é um autovetor de x. Se ele é um autovetor de x, eu posso simplesmente dar como é que se diz? Representá-lo como tal. Eu boto o S aqui, que eu não botava antes, só para a gente poder agora lembrar que a gente está falando de autovetores de x e não autovetores de x de t. Tá certo? E o que eu estou mostrando para vocês é que ele tem uma característica engraçada. Se eu agora aplico o meu U dagger pela esquerda, eu tenho essa expressão aqui. Mas você vê então que o meu autovetor em t, na representação de Heisenberg, é o meu U dagger do meu x de t de Schrödinger. Então é como se evoluísse para trás no tempo. Tá certo? Você vê que, ó, quando eu aplico o U aqui, ó, o meu U não tem dagger aqui. Eu evoluí de T0 para T sem o dagger. Se eu boto o dagger, tem que ser ao contrário. Porque um é inversa do outro. Né? Porque a gente sabe que o dagger é igual à identidade. Então, se esse cara evolui de 0 para T, esse evolui de T para 0. Funciona da mesma forma que evolui de frente para trás. Só que de trás para frente. Mudou o sinal, mas não muda a interpretação física. Só muda. A gente vai chegar na interpretação. Por que isso aqui é assim? Tá certo? Ali o W, X, chapéu, W, U ficou desse jeito porque eles comutam? Não. Né? Porque você tem o seguinte, ó. A, B, dagger é igual a B dagger, A dagger, certo? Só que se o seu B for igual a C vezes D, então isso aqui vai ser assim. C,
D dagger, A dagger. Só que isso aqui vai ser D dagger, C dagger, A dagger. Só que o meu outro, né? Esse cara original é assim. A, C, D. Então, quando você tira o dagger de um produto arbitrário de qualquer número de operadores, é só você inverter a posição de todos eles. É só você, né? Se aparece ACD, tem que aparecer DCA, todo mundo com dagger. Então, quando eu tiro o dagger aqui, tem que aparecer aqui o dagger do U, aqui o dagger do X e aqui o dagger do U. Só que, né, o adjunto é ele mesmo. Por isso que fica assim. Pois não. Uhum. Não, é isso, X-chapéu. Eu mostrei que ele é. Né? Partindo que isso é autovetor disso tudo, eu mostrei que isso é autovetor disso. Justamente porque você vem sanduíche assim, o dagger X, U. E aí eu posso jogar o meu dagger para o outro lado. Certo? Deixa eu chegar no outro pedacinho da conta, porque eu acho que vocês vão viajar menos. Por que a gente está tão interessado com o autovetor? Né? A gente pode pensar no seguinte. O que é a nossa função de onda? É x psi de t. Até aqui vocês não têm nenhuma dificuldade de interpretar. Função de onda num certo tempo, propaga até um próximo tempo e vejo qual a probabilidade de encontrar ela numa certa posição fixa no espaço. Certo? Só que isso aqui pode ser escrito como x u psi de t0. Tá certo? Aí, vocês vão ter que aceitar não. Isso aqui vai ser o quê? U dagger x dagger psi. O dagger X não é o X e aí depois o dagger? Oi? Acho que não, é o dagger X. É a mesma coisa que eu acabei de falar dos U's, do A e B ali, ó. Fica o dagger desse, que é transformar o cat no bra, e o dagger desse. Certo? E muda a ordem. Tá certo? Mas veja, pessoal, isso aqui é a minha representação de Schrödinger. Então eu estou falando o seguinte, um certo valor x, que é um número, 8 metros da origem. Tá certo? Eu estou me perguntando o seguinte, qual a probabilidade do negócio estar a 8 metros da origem? Para um certo tempo t qualquer. Vamos entender o que vai acontecer aqui. Esse cara, a gente viu, ele está aqui, né? Ó, cadê você? Ele está aqui. Né? O rótulo que aparece aqui é o mesmo rótulo que aparece aqui. Então, isso aqui vai ficar assim. Heisenberg, x, psi de t0. Aí você se pergunta, mas o que está acontecendo aqui, né? Porque eu estou fazendo a pergunta, 8 metros, certo? Só que veja bem, a minha pergunta não é 8 metros em absoluto. Eu estou perguntando qual a probabilidade de encontrar a minha partícula, 8 metros da origem, no tempo t. Essa é a minha pergunta completa. Né? Probabilidade de encontrar a minha partícula a 8 metros da origem no tempo t. E eu estou dizendo que isso é a mesma coisa de pegar um vetor de estado no tempo t e projetar no ket que representa 8 metros. Isso é na representação de Schrödinger. O que eu estou fazendo na representação de Heisenberg? Eu estou falando o seguinte, no tempo t, 8 metros, eu estou representando esse estado aqui. Esse cara aqui é o autovetor de x do tempo t, que representa 8 metros lá.
Só que ele é o mesmo que eu evoluir de trás para frente no tempo o meu de Schrödinger. E aí a minha pergunta é o seguinte: qual é a probabilidade do cara que está a 8 metros da origem no tempo t, ou melhor, qual é o estado que representa o cara que está a 8 metros na origem no tempo t, como que ele estava no tempo t0? É esse cara aqui, ó. Por isso que ele tem que evoluir para trás. Porque agora, em Heisenberg, o meu estado está sempre fixo no tempo t0. Meu estado está sempre fixo aqui. Então, para eu saber qual a probabilidade de eu encontrar um cara aqui, é assim. Eu pego esse cara, evoluo para trás no tempo até eu chegar de novo em t0, descubro qual é aquele estado em t0 e faço o produto aqui. Então, em Heisenberg, eu estou estudando um tempo especial e trazendo todo mundo do futuro e do passado para aquele instante de tempo especial e estou estudando o que está acontecendo agora naquele instante de tempo especial. Em Schrödinger você leva para esse tempo. Em Schrödinger, eu estou levando o meu estado. Isso. Né? Em Schrödinger, eu estou levando aqui, ó. Eu estou levando o meu estado para o novo tempo. E esse cara tem um significado absoluto. O operador em Schrödinger, ele é a posição no espaço em absoluto. Não importa qual tempo. Em Heisenberg, não. Em Heisenberg, ele é a posição no espaço num certo tempo. Certo? O estado final do Heisenberg é como se fosse o estado inicial do Schrödinger, é isso? É, porque o estado não muda. O estado é constante em Heisenberg. Aliás, não estado, posição. O operador? O operador muda. O operador evolui. Não, eu digo assim, o 8 metros para Schrödinger é a posição inicial e para Heisenberg seria a posição final. Não. Porque conforme a evolução do tempo no Schrödinger, você está voltando. Vamos lá. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Eu tenho minha função de onda em T0. E aí, passou um tempo, ela chegou aqui em T1. Em T. Certo? Aí eu quero saber qual é a probabilidade de encontrar a minha partícula aqui. Tá certo? Então, esse cara aqui é o 8 metros. Essa aqui é a origem. Tá certo? E esse cara aqui é o meu psi de 8 metros. Beleza? Em Heisenberg, o que eu faço? Eu primeiro descubro o seguinte: o meu estado de 8 metros, ele está associado a qual estado inicial? Vou botar um i aqui para não confundir. Ah, ele está associado a esse estado aqui. Então, a minha probabilidade, né, digamos que... Aqui eu fiz ruim, está ruim, peraí. Então, tá vendo? A minha pergunta em Schrödinger é o seguinte: esse cara evoluiu daqui para cá, de T0 para T, e agora que o meu estado está aqui, eu faço perguntas sobre a probabilidade de encontrar partícula aqui e acolá. Em Heisenberg é assim: eu não mexo no meu estado e falo assim, 8 metros no tempo T corresponderia a quantos metros da origem no tempo T0? Ah, tanto. Ah, então deixa eu ver qual é a probabilidade aqui. Aí você descobre que esse valor é esse valor aqui. Por isso que tem que ser para trás no tempo. Por isso que tem que evoluir de trás para frente no tempo mesmo. Nossa, tem que falar 8 palavras de uma vez só. Professor, então no caso em Heisenberg, eu sempre vou, digamos assim, entre aspas, em Schrödinger, mudo o meu estado, ou avanço dele. Em Heisenberg eu vou fazer isso, só que eu vou trabalhar com o meu estado fixo. Isso, você não evolui o seu estado mais, você evolui os seus operadores. E porque os operadores evoluem, os seus autovetores também evoluem. Que é o que a gente está vendo aqui. No caso, eu só vou mudar os autovalores e autovetores. Isso. O estado é fixo. Isso. Os operadores, os autovetores e os autovalores evoluem. Em Schrödinger é o contrário. Os operadores, autovalores e autovetores permanecem fixos. Mas o estado evolui. Certo? E a representação de interação que a gente chama é meio a meio. Um pedaço é Schrödinger e um pedaço é Heisenberg.
Mas aí deixa para o futuro. Tá certo? Vamos lá. Vocês estão muito apressados. Então, a próxima coisa para a gente ver aqui na representação de Heisenberg é o seguinte: quem é d dt de x de t? Né? Primeiro a gente estuda isso aqui. I, h cortado, d dt do propagador, a gente viu lá atrás que é igual a h propagador. Tá certo? Se eu tirar o transposto conjugado complexo, se eu tirar o adjunto desse operador aqui, eu vou ganhar um menos aqui. Certo? Portanto, quando eu fizer essa derivada, vai ficar assim. D, I, h cortado, d dt de u, x, u. Vai ficar como, pessoal? Vai primeiro aqui, vai ficar menos u dagger h x u mais u dagger x h u. Tudo bem até aqui? A derivada a derivada no u dagger, né? Ou seja, deixa eu escrever aqui. Menos i h cortado du dagger dt é igual a u dagger h dagger, mas h é autoadjunto. Então, esse menos vem para cá, por isso que fica assim, e o outro fica assado. Tá? Bom, agora isso aqui vai ficar como, pessoal? Eu posso, ó, tá vendo meu x aqui? Já tem o u na direita. Se eu botar o dagger aqui, vai aparecer ele aqui de novo. Tá certo? Vai ficar assim, ó. Eu escrevo esse cara aqui primeiro, vai ficar xt u dagger hu menos x menos u dagger hu x de t. Fiz nada, só escrevi esse aqui, colocando mais um u dagger aqui, e escrevi esse cara aqui, colocando mais um u dagger aqui. Certo? Mas veja, pessoal, o meu h comuta com o meu u, né? Porque é só exponencial dele, no caso, independente do tempo. Então, isso aqui nada mais é do que são as equações de Hamilton. X ponto, vai ter um IH cortado aqui, porque agora é comutador e não é mais um parente de Poisson. Né? E é fácil vocês verem que isso vale para qualquer operador. Qualquer operador O de T, que é definido como U dagger O U, vai satisfazer I H cortado D dt de O de T igual ao comutador de O de T com H. Ou seja, os operadores de Heisenberg satisfazem equações diferenciais para operadores similares às clássicas. A diferença é que na mecânica clássica, né, você tem o quê? Você tem x ponto igual ao parente de Poisson de x com h. De x com h, né? E p, vou botar aqui, e p ponto é igual ao parente de Poisson de p com h. Né? Isso aqui é fácil de ver, isso aqui vai ser dh dp, e esse cara é menos dh dx. Só que agora você tem uma equação diferencial para operadores. Certo? Um pouco mais complicado. Tá bom?
Então tem essa vantagem. A gente pode tentar resolver equações diferenciais para os operadores, assim como a gente resolvia para as variáveis clássicas. Tá certo? Mas tem mais uma vantagem, que é a fundamental para fazer a construção que a gente vai fazer para os osciladores harmônicos. Certo? Até aqui, tudo bem? Ou seja, isso aqui vira x chapéu igual h cortado x chapéu de t ponto é igual ao comutador de x de t com h e h cortado p chapéu ponto é igual p h. Tá certo? Essa é a construção base para a teoria de campos, tá? Todas. Assim, o pessoal vai fazer física de partículas, o pessoal vai trabalhar com cosmologia, com tudo. Isso aqui vai ser importante, até matéria condensada. Tá? Bom, para que serve essa expressão? Para que servem essas expressões aqui, né? Vamos voltar para o oscilador harmônico, entender um pouco a questão das soluções do oscilador harmônico clássico, e aí depois a gente vai colar com isso que eu acabei de ver aqui da representação de Heisenberg, tá bom? Bom, então, classicamente, temos x ponto igual a P sobre M e P ponto igual a M ômega quadrado x menos. Tá certo? Se eu derivar essa expressão aqui e substituir essa, eu vou encontrar aqui x dois pontos é igual a menos ômega quadrado x. Tá certo? Isso não é nada mais do que a imposição de que a minha concavidade é para cima, ou seja, o termo aqui é positivo e por isso que aparece negativo aqui. Tá certo? Por isso que é ômega quadrado ali. IH cortado P chapéu de T ponto. Ah, tá. No caso é a derivada desse operador? É a derivada temporal do operador. Tá certo? Em algumas circunstâncias, o formalismo de Heisenberg existe e o de Schrödinger não existe. Tá certo? Mas são circunstâncias especiais. Então, essa formulação é mais robusta do ponto de vista de análise funcional do que a formulação de Schrödinger. Tanto que a mais moderna que você tem matematicamente em teoria de campos são o estudo da teoria de campos como um álgebra C-estrela, e é um estudo em que você meio que ignora a representação. O estado é meio que irrelevante e você estuda só a álgebra e o que você consegue saber a partir da própria álgebra dos operadores, sem se referir a um estado explicitamente. Certo? Bom, quais são as soluções aqui? A ômega t mais B de ômega t. Tá certo? Porém, vou botar uma barrinha aqui. Eu posso reescrever essas soluções assim. X vai ser igual a exponencial de I ômega t mais B exponencial de menos I ômega t. E se eu quiser que minha solução seja real, eu preciso que B seja igual a complexo conjugado. Tá certo? Só uma outra maneira de escrever a minha solução. Se eu não faço essa imposição, o que eu tenho? O que x representa? Representa duas soluções. Né? Eu posso pegar a parte real, né? Posso pegar x real, que vai ser x mais complexo conjugado sobre 2. E é fácil ver que esse x satisfaz a equação diferencial, essa aqui,
esse cara também satisfaz. E x imaginário, que é x menos x estrela sobre 2i, também satisfaz. Então, se você tem uma solução complexa, na verdade o que você tem são duas soluções. Tá certo? E para vocês que já estudaram estrutura, né, teoria de equações diferenciais ordinárias, para um problema de equações diferenciais de segunda ordem, quantas soluções eu preciso para ter uma solução geral? Preciso de duas soluções. Então, talvez seja conveniente representar uma solução única complexa que guarde nela a informação sobre um conjunto completo de soluções. Certo? E é o que a gente vai usar. Bom? Como é que eu sei que uma solução é linearmente independente da outra? Eu preciso estudar o Wronskiano, certo? O Wronskiano da minha solução vai ser assim. Eu tenho x real, x imaginário, p real, p imaginário, né? E o meu Wronskiano tem que ser o quê? Diferente de zero. Né? Oi? Diferente de zero. Ou seja, ele tem que ser x real, p imaginário, menos x imaginário, p real. Certo? Então, como é que fica isso aqui se eu escrever de volta, em termos de x e x estrela? Fica assim, né? X mais x estrela sobre 2, p mais p estrela sobre 2i, menos x menos x estrela sobre 2i, p mais p estrela sobre 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 1 sobre 4i, que multiplica o quê? Como é que fica aqui? xp, ó, x e p menos x e p, vai embora. X estrela, p estrela, ó, tem um menos aqui, então vai ficar menos x estrela, p estrela, o 2i eu já botei em evidência, mais x estrela, p estrela, vai embora também. O que vai sobrar aqui? Eu tenho x menos p estrela e tenho x estrela, p. Só que aqui eu tenho x estrela, p também. E está igual ali. Tá certo? Dá para ver? Se não der, vocês fazem a continha. Não é difícil não. Certo? Então vai ficar assim. X estrela. Tem um 2 aqui, ó. X estrela, p. Ó. X estrela, p. E x estrela, p. O menos com mais. Tá certo? Por isso que tem um fator de 2 aqui. Tem um aqui e tem um lá. E agora eu tenho xp estrela. Menos xp estrela. E tem o fator de 2 aqui também, que é o xp estrela com menos e o xp estrela com menos. Certo? Mas isso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre 2i x estrela p menos xp estrela. Tá certo? Mas, pessoal, isso aqui é o Wronskiano, é 1 sobre 2i, esse 2i é importante, ele aparece o tempo todo. O Wronskiano de x estrela, p estrela, x e p. É determinante dessa matriz aqui. Tá certo? Então, você vê que eu guardo a informação de duas soluções linearmente dependentes dentro de uma solução complexa do oscilador harmônico. Tá certo? E basta eu estudar se o Wronskiano do complexo conjugado com o próprio operador, com a própria solução complexa é diferente de zero.
Se isso aqui for diferente de zero, isso aqui é diferente de zero, significa que a parte real e a parte imaginária são linearmente independentes, então esse cara carregará uma solução completa. Tá certo? Mas você não está mudando a solução clássica, né? Você só está compactando. Eu só estou compactando duas soluções linearmente independentes dentro de uma única complexa. E aí isso vai nos dar soluções da mecânica quântica, é isso? Exatamente, a gente vai usar isso aqui junto com a evolução temporal dos operadores de Heisenberg para construir uns operadores muito especiais chamados operadores de criação e aniquilação. Tá certo? Pode falar. Professor, não sei se não tem nada a ver, mas quando você apresentou lá no início dos operadores X e P, que usam comútulo e tudo mais, e que tem uma forma mista de você juntar os dois, que parece que aquela ali tem alguma coisa a ver ou não? Forma mista? É, que você colocava que era XP, os operadores, menos PX dividido por 2. Ah, não, mas é que eu estava querendo criar um operador autoadjunto. Não, não tem nada a ver, não. Tá certo? Tanto que, bom... Outra coisa importante do Wronskiano, pessoal, já deu tempo? Deixa eu ver. Ah, bom, já passaram 2 minutos, tá? Então, a gente vai ver que o Wronskiano é conservado, tá certo? E o Wronskiano é conservado para todas as teorias lineares. E aí o grande truque é o seguinte, o Wronskiano está colocando aqui uma solução clássica com uma solução clássica, tá certo? Só que a gente vai mostrar que o Wronskiano entre uma solução clássica e uma solução dos operadores também é conservado. Então a gente consegue construir operadores que são constantes. São operadores de Heisenberg constantes, que é uma coisa estranha, porque os operadores de Heisenberg dependem do tempo. Só que é um tipo de operador de Heisenberg muito especial, tá certo? E aí tem tudo a ver com a estrutura do vácuo das teorias e um monte de coisa, tá bom? Mas é isso, a gente vê isso na próxima aula. Vão ser sobre esses assuntos que eu passei depois do tema da prova. Isso aí